Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o natural do mundo é torto. Um salve para você que está aí curtindo o programa Terceiro Milênio, para você que gosta de cultura. O programa aqui também é cultural, cultura racional do Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua participação. O natural do mundo é torto. Nós temos um outro vídeo que é um pouco similar a esse, mas o tema ele é parecido, mas não é o mesmo, não. Isso aqui é uma outra estreia de uma outra lição de um dos livros Universo em Desencanto, que nós chamamos de forma carinhosa de amarelo, devido à capa ser amarela, então nós chamamos de amarelão. O natural do mundo é torto. O que a natureza produz sem a intervenção humana é inegável que é algo esplêndido, muito magnífico, muito belo, sem adjetivos. O que a natureza produz sem a intervenção humana é inegável que é algo esplêndido, muito magnífico, muito belo, sem adjetivos. Tendo a natureza sua força, capaz de produzir vidas, e em alguns contextos atua de forma destrutiva, com as transformações das vidas. Pode moldar o universo com suas energias poderosas, atuando sempre na preservação das vidas e nas transformações evolutivas. Ficou o ser humano, como diz a expressão popular. Ficou o ser humano, como diz a expressão popular, se achando. A humanidade, em relação à natureza, ficou agindo de forma arrogante, com delírio de grandeza, e se achando superior à natureza, fugindo das ordens naturais por pura vaidade e ambição descontrolada na matéria e da matéria. Ficou a humanidade como predadora da vida natural, destruindo o que pode para a satisfação dos gostos e das vontades, sempre passando do limite, com o progresso artificial, com a vida artificial. As novas gerações, enxergando que é necessário e urgente implantar uma vida sustentável, ou seja, viver em harmonia com as necessidades humanas, sem destruir o meio ambiente natural. Nós, seres humanos, nos julgamos tão inteligentes com a nossa soberba, se pararmos para analisar, refletir sobre o comportamento da humanidade, talvez iremos rir ou ficar sem entender o porquê envenenamos o próprio ar que respiramos, o porquê que poluímos os rios, lagos, lagoas, oceanos, para depois gastarmos tempo e fortunas para deixar a própria água, que é vital para a nossa manutenção, em condições mínimas de ser consumida. Desenvolvemos tanto o progresso material, tanto o artificialismo, e agora estamos vendo o belo aparente que ficamos presos. Tantas tecnologias bonitas, práticas, facilitando a vida material, na comunicação, no transporte, na medicina, na inteligência artificial, na ciência de um modo geral. E em contraste a todo esse nosso progresso, que tanto nos vangloriamos, vêm as guerras com os seus derramamentos de sangue. E as doenças não são debeladas. Cada vez mais precisamos de medicamentos e hospitais para minimizar um pouco as dores causadas pelas doenças que nós mesmos criamos. A temperatura global será aumentada de forma desproporcional à manutenção da vida. As intempéries da natureza continuam com tufões, terremotos, enchentes, vulcões, furacões, etc. O sofrimento mostra que só tem aumentado com todo este artificialismo, parecendo ter uma forte ligação de sofrimento com o progresso artificial. Sofrimento com o que sai do natural, lembrando da expressão: a dor não faz graça para ninguém rir. O sofrimento vai nos levar ao processo de reeducação, vai fazer com que a humanidade procure outro progresso, outro desenvolvimento.
Desenvolvemos a imaginação e o pensamento. Agora precisamos desenvolver uma outra parte do cérebro, que o racional superior, o autor dos livros Universo em Desencanto, chama de raciocínio. Esta parte, que é o raciocínio, é de harmonia, é de paz, é de amor e de fraternidade. Dá para harmonizar a parte necessária do artifício com o natural. Para isso, há necessidade de acabar com a ambição descontrolada e com a soberba. E hoje só tem uma maneira: o desenvolvimento da terceira parte do cérebro humano, com a energia racional. E estamos aqui apresentando onde está esta energia, no Universo em Desencanto. E diz o autor desta brilhante obra: o natural do mundo é torto. A ordem natural das coisas é dada pelos problemas que as coisas são. O regime natural é o regime bom, mas os atrasados levam a mal aquilo que é natural. O que é de natural está acima de tudo, está mais do que direito, mas adotar o que não é natural. E por isso, eis aí as confusões, os desentendimentos, os choques sem motivo, que poderiam ser evitados se não adotasse o que não é natural. Eu vos pergunto, diz o autor da obra de Cultura Racional. Ele faz a pergunta: eu vos pergunto, a vossa educação é natural? O vosso modo de proceder é natural? E ele mesmo responde: não. O que é natural vocês encaram como erro, e o que não é natural como certo. Por isso vivem todos errados. E por assim viverem, é que o sofrimento brilha entre todos, tragando a todos. Portanto, a vossa educação não é natural, o vosso regime não é natural. Enfim, tudo neste mundo está fora do natural. E quem está fora do natural não tem razão de reclamar o que é natural. Sabem muito bem que a vossa educação, instrução e modo de viver é todo torto e errado. Por isso estão aí, nesta educação, nessa instrução, nesse modo de viver, onde impera a inveja demasiada, o ciúme demasiado, o estrangulamento, a ganância, a cobiça, a traição, a falsidade, a instabilidade e a insatisfação. Nunca estão satisfeitos com o que têm. Enfim, todos em ruínas e a julgarem tudo isso como natural. Quando são vítimas, se queixam, blasfemam, maldizem-se e ficam enfurecidos. Eis aí o vosso natural todo torto, cheios de misérias, de desgraças, de dor, por se basearem nesse natural que ninguém aguenta. O verdadeiro natural condenam, e esse vosso natural, que é condenado pelo astral, aceitam e abraçam, por isso sofrem de todas as formas, de todos os jeitos. O vosso natural é o errado dos errados, e por isso dizem que o mundo é dos errados, que o erro é admissível, porque no mundo todos erram. E assim, o que é natural acham feio, o que não é natural acham bonito, mas não aguentam com esse bonito, e por isso sofrem. Então perguntam ao infante: e o que é natural? Natural é tudo aquilo que difere do ponto de vista dessa vossa instrução e educação, que dizem ser direito. Se a vossa educação, se a vossa instrução, se esse natural adotado por vocês trouxesse felicidade, paz e harmonia, eu, no caso aqui o autor, estaria com todos, mas esses vossos costumes, esse vosso natural, só traz guerras de todas as maneiras, de todas as espécies, sofrimentos de todas as formas, torturas sobre torturas, flagelos, ruínas, tudo se multiplicando de mal a pior. Então, a continuação, é claro, do desenvolvimento nos livros Universo em Desencanto. Muito obrigado, passo aqui a palavra para os demais. É verdade. O natural do mundo é torto. É torto porque o que está em vigor é um alfabeto artificial, contra o natural. E a humanidade perdeu a ligação que tinha com a parte astrológica, com o campo astrológico naturalmente. Foi a fase do alfabeto astrológico e
perdendo essa ligação, ficou ligado só na matéria. Foi a causa de começar o espiritismo na Terra e esse desenvolvimento puramente material pela energia magnética, o magnetismo, para lapidar num espaço curto de tempo a humanidade e voltar, quando chegasse a fase racional, que chegou agora, graças a Deus, a humanidade voltar a ter ligação cósmica e, desenvolvendo o raciocínio, ligação extracósmica e voltar para o mundo de origem. Então, esse alfabeto artificial, ele respeita só as leis dos homens, e assim mesmo respeita por temor. Se não tiver possibilidade de uma punição, também não respeita, né? Então, é um animal, por temor ele respeita, senão não. Não respeita as leis naturais, porque os próprios governantes, o Bira falou, lógico, os próprios governantes não respeitam as leis naturais, exploram a natureza, não consideram a natureza como uma mãe, como um ser vivo, e nós ligados a ela e dependentes dela, e sim só para exploração, né? E o artifício também ignora e nega a existência de Deus. Na obra de Pietro Baldi, ele diz que as leis naturais são extensões das leis de Deus. Se as leis naturais não são nem respeitadas, as leis de Deus são ignoradas e negadas. Esse aí é o maior tabu do artifício, não assumido, né? O artifício prega que não existem entes invisíveis que possam interferir nos destinos da humanidade. É um blefe, né? Mas se colar, colou, né? Vai que cola, a lapidação está aí. É para isso mesmo. Nesse texto do terceiro livro amarelo, que a gente chama de amarelão em particular, ele fala da educação, instrução e modo de viver artificialmente. E isso aí só vai mudar com as gerações, as multiplicações de novas gerações. A fase racional está no início, mas a lapidação, a fase de liquidação está terrível, né? É para acelerar esse processo. Vai mudar porque as novas gerações, ele diz isso textualmente, vão ser criadas com uma nova educação, com um novo respeito à natureza e com ciência das leis de Deus, e aí vai mudar, e a Terra vai ser, finalmente, um paraíso racional que sempre foi profetizado em todas as culturas espirituais da Terra, e teve só no leste do Éden, né, simbolicamente, mas vai ter nos 4 cantos do mundo, isso está na obra do Racional. Então, essa educação mantém o desconhecimento de si mesmo, e ele fala, Bira leu, mantém a cobiça, a ambição, a inveja, a traição e a falsidade, mantém a instabilidade e a insatisfação, que foi tema do vídeo anterior. O natural verdadeiro é puro, limpo e perfeito no mundo racional. Mas o natural que se deformou, né, a planície se deformou, os racionais perderam as virtudes, entraram passeando, chamados a atenção, mas não ligaram, como agora o artifício está evoluindo. A gente não, a natureza chama atenção e as pessoas acham que estão muito bem, progredindo artificialmente. Então, dentro do natural deformado, tem 2 níveis, né? O natural deformado, que está ligado à energia mediadora racional, que é do astral superior, e tem o campo astrológico, que segue isso e programa isso, e as coisas vão se encaixando, apesar do nosso livre-arbítrio para a livre escolha da lapidação, e o campo eletromagnético, que eu quis dizer, que obedece aí essa programação de cima, e tem esse natural pervertido, invertido, que é o artificial, que é o puro magnetismo, o mal puro, o puro mal, como eu falei no início. Cultura racional, universo em desencanto. Cultura racional do livro Universo em Desencanto. Vou aproveitar aqui um gancho, já que o Dr. Carlos e o Bira também falaram a mesma coisa, que eu achei muito interessante, as leis de Deus, né? Gente, quem falta com esse respeito, falta com as leis de Deus e falta com as leis da natureza também, entendeu? O Racional Superior diz assim, no 134 volume do Histórico, vou ler um trecho pequenininho dessa mensagem, só para ilustrar um pouquinho. E muitos, por viverem sem se conhecer, abusam da liberdade que tem, como o Dr. Carlos falou, as leis de Deus, né? A pessoa abusa da liberdade que tem, por passarem dos limites e vão contra as leis naturais da natureza, destruindo vidas que não fez e que não conhece quem fez. Vê que existe, mas não sabe por que existe e não está vendo que tudo que existe tem dono. E é por isso que esse mundo de matéria pega fogo há muito tempo.
há muitos séculos, há muitas eras, devido ao modo grosseiro e selvagem de viver e monstruoso. Todos que vivem contra as leis naturais da natureza, quer dizer, as leis de Deus, né, doutor Carlos? As leis da natureza são as leis de Deus, pelo que eu entendo, não é isso? Todos que vivem contra as leis naturais da natureza, a vida que fez todas as vidas e que fez tudo para manter o que fez, é digna de todo respeito. Todo respeito a seus feitos é pouco. Todas as vidas merecem respeito e devem ser respeitadas, porque tudo tem dono. E fazer dívidas contra as leis naturais da natureza é de quem não mede consequências do que está fazendo, pela inconsciência que está envolvido. E é por isso que aí estão numa categoria só, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. O que não deu para pagar numa classe, que é de animal racional, paga na outra pelas dívidas que fez. Olha, o que não deu para pagar numa classe, paga na outra, porque vão sempre se transformando de classe ou para cima ou para baixo. Para cima, os que procuram ir para cima e fazem por onde ir para cima. E para baixo, a mesma coisa, os que procuram ir para baixo e fazem por onde ir para baixo. Como costumo dizer, muito certo, que cada um faz por onde merecer o que tem. Por isso, cada qual colhe o que planta, cada qual colhe o que faz por onde merecer. Plantou a salvação verdadeira, colhe a salvação verdadeira. Plantou a salvação verdadeira, colhe a salvação verdadeira. A justiça divina não falha nem falta. Porque a justiça divina não é falha, dá a César o que é de César. A justiça divina não falha nem falta, porque a justiça divina não é falha. Dá a César o que é de César. Está vendo, doutor Carlos? Contra as leis de Deus. A justiça divina dá a César o que é de César. Mas muitos, por estarem sob regência do pensamento e da imaginação, sem saberem por quê, por viverem sem se conhecer, pensam que são o que não são. E muitos já estão até achando que já são o que não são. Pensam que são o que não são, e daí os abusos, as dívidas, e depois as consequências são desfavoráveis. Tudo isso por quê? Por viverem desconhecido de si mesmo. E para a gente passar a se conhecer, Nádia, só estudando a cultura racional, desenvolvendo o raciocínio, aí vai ter plena consciência de onde veio e para onde vai. Tem um trechinho numa mensagem do 5º volume que diz assim, eu não sei a página, o sofrimento diário ridiculariza a sabedoria do animal racional. O comportamento, o que você espera de uma pessoa que sabe, que é inteligente, é que ela saiba resolver os seus problemas. Se grande parcela da humanidade sofre, procura uma luz no fim do túnel e até agora não encontrou, que tal procurar a cultura racional nos livros Universo Desencanto? É a nossa proposta aqui, minha e dos colegas aqui da mesa. Palavras do racional. O vosso natural é mau, e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições, que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!